Nós vamos então, queridos, abrir a palavra de Deus para o nosso ensino, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 6. Nós vamos ler dos versos 10 ao verso 13. Efésios 6, 10 a 13. Lido o texto, não feche a sua Bíblia, por favor. Eu preciso que você acompanhe comigo a exposição desse texto. O apóstolo Paulo escreve assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém. Meus amados, o apóstolo Paulo, nesta carta, ele apresenta logo no capítulo 1, o grande plano de Deus na nossa salvação, um plano eterno, quando Deus nos escolhe antes da fundação do mundo, quando Jesus Cristo nos redime pelo sacrifício da sua cruz, e quando o Espírito Santo nos sela para o dia da redenção. Paulo começa mostrando que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão envolvidos na nossa salvação. No capítulo 2, ele trata de como Deus nos tira da morte para a vida. Nós estávamos mortos, escravizados, depravados e condenados, e ele nos deu vida, juntamente com Cristo, e nos salvou por sua graça. Ainda no capítulo 2, Paulo diz que Deus juntou dois povos, que eram inimigos, judeus e gentios, e fez deles um só povo, uma só igreja, uma só família. No capítulo 3, ele vai mostrar que o Evangelho é o grande mistério de Deus que foi revelado a nós, quando Deus inclui judeus e gentios num único povo. No capítulo 4, ele vai mostrar a necessidade de sermos um só povo, a unidade, a santidade. E ele então vai revelar para nós, no capítulo 5, o fato de que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Então trata dos relacionamentos harmoniosos dentro da família e no trabalho. Mas antes de concluir essa carta, ele mostra para nós que nós estamos em guerra. Nós estamos numa luta sem pausa e sem trégua. Esta luta não é uma luta apenas humana, terrena, mas é uma luta sobre-humana nas regiões celestes. E é muito importante entender, portanto, que a vida cristã não é uma ilha paradisíaca, não é uma colônia de férias. A vida cristã não se desenrola numa estufa. A vida cristã não acontece aí blindados dos problemas da vida. Nós estamos em guerra, nós estamos numa luta sem pausa, sem trégua, 24 horas por dia. E nessa luta, irmãos, nós precisamos evitar dois graves extremos, ou dois graves perigos. O primeiro perigo que nós precisamos evitar é subestimar o inimigo. Não dá para você guerrear se você não sabe com quem você está guerreando. Não dá para você lutar sem saber quem é seu adversário. Se você subestimar o inimigo, você corre um grande risco de ser atingido por ele. O diabo não é um mito, não é uma lenda, não é uma energia negativa. Ele é um ser pessoal, estrategista, maligno, perigoso. E nós não podemos subestimá-lo. O apóstolo Paulo chega a dizer isso. Nós não podemos subestimar seus desígnios. Mas se existe esse perigo, existe um outro, talvez tão grave quanto, que é superestimar este inimigo. É ficar com medo dele. A Bíblia em momento algum nos manda temer o diabo.
A Bíblia nos manda temer a Deus e resistir o diabo. O problema não é a presença do diabo, o problema é a ausência de Deus. Se você está com Deus, então você está protegido. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Há muitos que falam mais no diabo do que em Jesus. O nosso foco é Jesus, a nossa alegria é Jesus, a nossa segurança está em Jesus, a nossa paz está em Jesus, a nossa proteção está em Jesus. E se Ele está nos guardando e nos protegendo, nós não precisamos ficar apavorados e desesperados, mas equipados sim, para o enfrentamento desta grande batalha. Então vamos olhar em primeiro lugar, irmãos, qual é a natureza do inimigo. E notem comigo que Paulo, antes de entrar no assunto, ele cuidadosamente nos informa quem não é o nosso inimigo. Olha o verso 12 comigo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Preste bem atenção nisso. Às vezes nós enfrentamos tantas lutas na nossa vida, na nossa família, nos nossos relacionamentos, e chegamos a pensar que o fulano, que o beltrano, que o ciclano, de fato, é o nosso problema. Eu já escutei isso, se não fosse aquele fulano na minha vida, seria uma bênção. Se não fosse aquele indivíduo, eu teria paz. Só que aquele indivíduo, aquela pessoa, não é o seu problema principal. Seu problema principal não é seu marido, não é sua mulher, não é seu pai, não é sua mãe, não são seus filhos, não é o seu sogro, não é sua sogra, não é seu genro, não é sua nora, não é seu vizinho, não é seu patrão, não é seu colega de trabalho. A nossa luta não é contra gente, contra pessoas. Se não entendermos isso, nós vamos machucar gente, nós vamos ferir gente, nós vamos falar mal de pessoas. E ainda que essas pessoas saiam do nosso caminho, o nosso problema não estará resolvido. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Se você lutar contra pessoas e você achar que o seu problema é o fulano ou o beltrano, você vai transformar o seu aliado em inimigo. E consequentemente você vai transformar o seu inimigo em aliado. Então Paulo começa dizendo contra quem não é essa luta.